nós convidamos o Dr. Bruno Zavadski, CMO, nefrologista da Vita, e vai nos falar sobre métodos contínuos na sepse. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer à comissão organizadora. Para mim é um privilégio estar aqui podendo falar com vocês. E eu saí do Rio de Janeiro, né? Tava aquele calor. Falei, vou para Curitiba, vai estar aquele clima gostoso. Quando abriu a porta do avião, veio aquele calor. Não sei o que está acontecendo, se é assim mesmo, mas enfim, vamos lá. O professor fez já uma abordagem em geral, né, da CRRT, e isso certamente facilitou a minha aula, porque eu vou falar um pouco a respeito, né, de métodos de purificação sanguínea extracorporal na sepse. E hoje a gente consegue fazer isso porque a gente usa essas plataformas, né, de multissuporte, multiórgão, e aí certamente, né, a diálise contínua é fundamental para a gente poder usar essas novas membranas, e bastante coisa vem surgindo a respeito desses métodos. Acho que é importante a gente entender assim, o conceito de blood purification, ou da purificação sanguínea. São técnicas, né, que vão visar a remoção desses mediadores inflamatórios que a gente tem, endotoxinas e outros componentes nocivos no sangue, e aqui, no caso, especificamente, nesses pacientes, né, com sepse, com disfunção orgânica, choque séptico. E a ideia é a gente tentar mitigar essa resposta inflamatória sistêmica, que a gente sabe que acontece nessa entidade, e que leva a essas disfunções múltiplas, né, e lesão renal, injúria renal, enfim, e, eventualmente, a morte. Então, esse é o objetivo, né? A gente tentar modular essa resposta inflamatória, tentar melhorar essa função orgânica e, por fim, se possível, né, melhorar os resultados clínicos. No caso específico da sepse, a gente já avançou muito no entendimento dessa patologia, tem diversos protocolos já muito bem estabelecidos que já reduziram parte da mortalidade, como aquele pacote de primeira hora, que você colhe as culturas do doente, você começa antibiótico, avalia o lactato, faz volume, começa a droga. E para os doentes, né, que evoluem um quadro mais grave, vai para o CTI. Se necessário, a gente começa a ventilação mecânica, utiliza parâmetros protetores para evitar a lesão pulmonar. Enfim, uma série de terapias são instituídas, mas, mesmo assim, a mortalidade na sepse ela continua extremamente elevada, né? A gente tem aí, nos pacientes com sepse, com disfunção orgânica e choque séptico, uma mortalidade que chega a 40%, 50%. Então, diante desse cenário, né, e dessa fisiopatologia de inflamação, de produção de citocina, vem esse racional da gente tentar, de certa forma, modular essa resposta inflamatória, reduzir, né, essas citocinas pró-inflamatórias que são produzidas, como IL-6, TNF-alfa, né, e ajustar, de uma certa maneira, essa balança da resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória que acontece na sepse. E essa resposta, né, ela está diretamente relacionada a essa disfunção múltipla que acontece e que existe, né, uma conexão muito grande, um crosstalk muito grande entre o rim e os diversos outros órgãos. Então, essas lesões nos outros órgãos levam à lesão renal, assim como a própria sepse leva à lesão renal, e muitas vezes a gente sabe que esses pacientes precisam da terapia de suporte renal, diálise contínua, né, e tudo mais. Mas, à medida que a gente vai avançando na compreensão da sepse, a gente entende que isso é tudo muito complexo, né? Identificar em que momento esse doente está não é algo simples. Você saber se efetivamente esse doente está no momento de
produção intensa de muitas citocinas, você consegue eventualmente até dosar algumas citocinas, mas isso não está muito claro. E aí existe uma dificuldade e uma discussão hoje muito grande em que momento, né, a gente deve instituir essas membranas que são capazes de modular e diminuir esses marcadores inflamatórios. Isso é algo que não tem muito claro nos trabalhos e é uma discussão. A gente pode fazer essas técnicas de purificação sanguínea de algumas maneiras, né? Quando a gente começa já a fazer a CRRT, a diálise contínua, hoje, né, com os capilares de Raikkoff, com os filtros que a gente tem, de certa forma, esses filtros, a gente já tem trabalho mostrando que eles reduzem, eles retiram alguns marcadores inflamatórios. Agora, a gente tem algumas membranas específicas, né, que fazem realmente a adsorção e que a capacidade de reduzir esses marcadores inflamatórios e, eventualmente, até endotoxinas, né, ela é realmente maior do que essas membranas convencionais, vamos dizer assim. E aí a gente tem algumas, eu vou falar um pouco para vocês, além, né, da própria plasmaférese, que a gente também vai falar, enfim, mais na frente. Como eu comentei, né, muita coisa vem sendo publicada. Hoje, a hemoperfusão, a hemoadsorção, ela é um método que é validado, que é recomendado, mas a gente não tem um nível de evidência tão forte que evidencie redução de mortalidade. Talvez esse nem seja o desfecho que a gente tenha que buscar. A gente sabe que dentro da terapia intensiva, um tratamento que reduz mortalidade é muito difícil, porque a gente tem uma situação com diversos fatores influenciando, né, e talvez não seja algo específico, como diálise ou hemoperfusão, que vai mostrar a redução da mortalidade. Mas a gente consegue já observar algumas outras características que eu vou comentar mais na frente, que talvez sejam bem interessantes. Então, aqui, por exemplo, nesse último consenso aqui relacionado à sepse e injúria renal aguda, está lá colocado que a hemoperfusão, a hemoadsorção é um método que deve ser considerado nesses pacientes mais graves, que têm marcadores inflamatórios, mas existe uma série de perguntas ainda abertas. Como é que isso é feito, né? Quais são os aspectos técnicos? Basicamente, esses doentes vão estar em diálise contínua, né? A gente vai considerar esse método quando o paciente necessitar da terapia renal de substituição. A gente tem uma membrana de adsorção que pode ser feita, ela pode ser posicionada pré-capilar ou pós-capilar. E existe um outro método que a gente chama de terapia combinada, que é um filtro que, ao mesmo tempo que ele vai fazer, né, a difusão e a convecção da CVV-HDF ou da CVV-HD, ele também tem essa capacidade de fazer a adsorção. Basicamente, então, o princípio é a adsorção. Esses capilares, eles são compostos de miçangas, são polímeros porosos que têm essa capacidade importante de absorção. Eles duram em torno de 24 horas, depois disso eles saturam. Então, aí tem uma questão de um custo, né, implicado, porque, teoricamente, você deveria trocar a cada 24 horas, e esses capilares não são baratos. A frequência, normalmente, isso levaria aí em torno de 1 a 3 dias, que é justamente aquele período que você precisaria para reduzir esses mediadores inflamatórios. A anticoagulação vai ser do método, como foi mostrado agora, que pode ser feito com citrato, com heparina. Aqui no Brasil, certamente, de forma geral, na CRRT, a gente tem uma ampla experiência com citrato. E o fluxo sanguíneo é o fluxo sanguíneo normal da terapia de diálise. O que a gente tem hoje de hemoperfusão? A gente tem essa membrana, HA380, que, está vendo, ela é capaz de absorver, né, e reduzir uma série de marcadores inflamatórios. Elas, como eu comentei, né, são essas miçangas, são resinas, né, de um material específico que é capaz de absorver essas citocinas. Um ponto de atenção, e muito estudo também vem surgindo sobre isso, é em relação a questão da farmacocinética das drogas que podem, né, eventualmente serem captadas por essas membranas também. Normalmente essas membranas elas conseguem absorver essas moléculas que têm um peso molecular médio. Tá? O outro filtro de hemoperfusão
conhecido também é o CytoSorb, e aí, novamente, né, ele também tem a capacidade de absorver essa série de citocinas, são miçangas, e aqui a gente tem um exemplo, né, do fluxo sanguíneo passando, né, ao longo da terapia. Então, aqui é um filtro, essa foto é de um arquivo até pessoal meu, lá do hospital que eu trabalho, e aqui o filtro já pronto para ser instalado na terapia. O outro filtro que a gente tem é esse filtro de polibixina B, que ele também é capaz de absorver uma série de moléculas e ainda endotoxinas. Então, trabalhos com sepse, com gram negativo, com sepse abdominal, tem bastante coisa também publicada, uma vez que esse filtro ele é de fibras de polistireno, né, com polibixina B, e tem uma alta afinidade por endotoxina. E aqui é uma imagem, né, mostrando, enfim, a porosidade. E, por último, a CRRT, né, com o que eu chamei de purificação, né? Então, seria a terapia combinada. O representante aqui é o Oxiris, que a gente chama, né, de AN69, enfim, esse nome complexo, nome comercial Oxiris, e ele tem benefícios combinados, né? Então, ele é um filtro que tem uma boa biocompatibilidade, que consegue fazer a absorção de endotoxinas e das citocinas inflamatórias. Ele tem esse revestimento catiônico e ele reduz a trombogenicidade também, porque a gente tem heparina nessa membrana, né? Então, ele faz a absorção desses mediadores inflamatórios e é capaz também de absorver endotoxinas. Aqui é uma terapia, né, de CRRT sendo feita no hospital que eu trabalho e que a gente está usando aqui especificamente o filtro o Oxiris. Então, como eu comentei com vocês, né, tem bastante evidência surgindo. A gente ainda não consegue, com as evidências que tem, mostrar redução de mortalidade, mas trabalhos assim já começam a evidenciar uma redução importante do uso de aminas. Então, em pacientes que estão num momento ali crítico, inflamado, com dose alta de aminas, uma vez que você instala esses filtros, você tem uma rápida queda dessas aminas, uma redução do tempo de permanência na terapia intensiva, redução do tempo de ventilação mecânica. Então, tem bastante coisa sendo publicada. É um tema que, à medida que a gente vai conhecendo melhor a fisiopatologia da doença, a gente vai entendendo o melhor momento e pode, enfim, gerar bastante benefício, talvez, num futuro próximo. Por último, para finalizar, eu trouxe 2 slides, porque não deixa de ser uma terapia de purificação sanguínea, que hoje são, né, os filtros de remoção de CO2. Então, aqui é o racional, né, que você tem o CO2, ele é um gás extremamente difusível. Se você tem um fluxo sanguíneo elevado, você, com uma membrana apropriada, você consegue retirar CO2 do sangue. E a ideia aqui é no paciente que já está em diálise contínua, você acoplar essa membrana. Então, o sangue vai vir, vai passar por essa membrana vai ter a troca, vai ter a remoção do CO2. Você pode ter aqui o fluido de reposição pré ou pós, né, dependendo da terapia que você estiver fazendo. Depois, esse sangue vai passar por um filtro de CRRT, né, vai ter a UF aqui, o efluente, e isso vai voltar para o paciente. Hoje, cada plataforma de CRRT tem o seu filtro. Então, a Prisma tem o filtro que é o Prislang, que é da Baxter, a Fresenius, a Multifiltrate tem o filtro próprio, e a Omni, que é da B. Braun, cada uma tem seu filtro específico, mas o racional é o mesmo. E começa também a surgir consensos, né? Aqui o exemplo do consenso europeu, onde você começa a padronizar, né, a indicação dos critérios. Aqui foi realizado um score, critérios para você iniciar a terapia e quais seriam, né, os objetivos ali, os alvos. De uma forma geral, o racional dessa terapia, que cresceu muito durante, né, o Covid. A gente tinha aqueles casos, né, de sepse, Covid, com injúria pulmonar importante, retenção de CO2, você reduzir o CO2
para você conseguir manter os parâmetros da ventilação mecânica dentro daqueles parâmetros que a gente chama de ventilação mecânica protetora. Tá? Então, você conseguiria dar um volume menor para o paciente, ter uma driving pressure menor, enfim, uma ventilação mecânica mais protetora e não reter, né, CO2. E um outro perfil de doente que vem sendo utilizado também a remoção de CO2 são aqueles pacientes com doença pulmonar, né, DPOCs, né, pacientes com doença pulmonar estrutural, em quadros de exacerbação, até para você prevenir, muitas vezes, a intubação do doente ou para você desmamar precocemente o paciente. Bom, em resumo, a gente tem, né, diversos filtros, filtros que podem ser usados para o tratamento da SRRT, filtros que têm a capacidade de reduzir, né, essa hiperinflamação, retirando citocinas, filtros que são capazes de fazer isso tudo e que ainda têm a capacidade também de absorver as endotoxinas das bactérias gram-negativas, e agora, mais recentemente, né, os filtros de remoção de CO2. Muito obrigado.